Estamos cá na nossa sexta aula. Ai, Jesus, como Deus tem sido bom conosco nestes tempos, não é mesmo, meninas? Eu sei que é um turbilhão de conteúdos, mas a aula de hoje é espetacular. É a chave para te libertar de tudo que está ferindo a sua alma. Antes de tudo, eu quero dizer que vocês são muito preciosas. Vocês não estão aqui por acaso, vocês estão aqui porque Deus tem um propósito profundo para cada uma aqui. Aqui é um espaço seguro, um lugar onde vocês podem se sentir amadas, protegidas e acolhidas, principalmente pela presença de Deus. Olha só, quero te perguntar algo bem sério para vocês. Vocês têm feito os seus reprocessamentos? Têm tirado aquele tempo, mesmo que pequeno, para revisitar suas histórias e aplicar o que temos aprendido nestes dias? Olha só, minhas amadas, minhas queridas, eu preciso dizer com todo carinho. Se vocês não fizerem o reprocessamento, de nada vai adiantar a escola Mulheres que Curam. Essas ferramentas de nada vão adiantar na sua vida se vocês não colocarem em prática. A transformação não acontece apenas por ouvir, mas por praticar. É como um remédio. Se você não toma, ele não faz efeito nenhum. Nem Jesus invadia a vida de ninguém antes de curar. Ele perguntava: você quer ser curado ou curada? João 5,6. Isso mostra que o querer é a chave para vocês. É o que vocês precisam querer. Vocês precisam se abrir para o processo de cura. Amém, minhas amadas? Eu sei que não é fácil mexer com as lembranças, mexer com as dores, mas é justamente isso que vai libertar você de todo o cárcere, de todo o medo, de tudo aquilo que tem impedido de você avançar no seu propósito. Vocês não estão sozinhas. O Espírito Santo está com vocês em cada passo, em cada vez que vocês fazem o reprocessamento. É como se estivesse tirando uma pedra pesada do seu coração. Aleluia, minhas amadas. Eu espero de coração que vocês estejam levando a escola muito a sério, pois é nesta aula e que eu quero que vocês se permitam, se abram e recebam o que Deus tem preparado para você no dia de hoje. Hoje vamos dar continuidade a esse caminho de cura, transformação e libertação. Vocês estão prontas? Amém? Vocês estão prontas? Vamos juntas viver mais um passo nesse processo. Por quê? Porque deve-se começar a nossa evolução da tríade pela mente. Olha só que pergunta. Por que nós devemos começar a nossa evolução pela tríade? Principalmente pela mente. Hoje quero explicar algo essencial para vocês. Por que começamos a trabalhar primeiro a esfera emocional? A mente, antes do espírito e do corpo. O espírito e o corpo e a mente, eles funcionam como a central de comando do nosso corpo, certo? É nela que se formam os pensamentos, crenças, memórias e interpretações experiências da vida, de tudo que você já vivenciou. Segundo a neurociência, tudo que sentimos no corpo passa antes pelo processamento do cérebro. O corpo responde ao que a mente acredita e interpreta. Amém? Nós já temos estudado bastante sobre como o nosso cérebro funciona. O sistema nervoso central, especialmente o córtex pré-frontal, é o sistema límbico, onde estão aí estruturas como a amígdala e o hipocampo. Controla nossas respostas emocionais e comportamentais, certo?
Quando vivemos traumas ou experiências negativas, essas áreas ficam hiperativadas. E isso afeta o quê? O corpo. Alterações hormonais, imunidade, pressão arteriais. O espírito, dificuldade de conexão, apatia e ansiedade. Estudos mostram que regular as suas emoções primeiro ajuda o corpo e o espírito a responderem melhor. Por exemplo, um estudo publicado na Nature Harvest Neurociência, lá em 2008, evidenciou que o sistema límbico influencia diretamente tanto o comportamento quanto os estados fisiológicos do corpo. Ou seja, quando curamos a mente, o corpo se reequilibra e o espírito encontra mais espaço para atuar. Oh, Jesus, Deus é maravilhoso. Deus deixou a ciência para que nós podemos aí aprendermos e estar mais ligado ao que Ele está nos falando. Amém, minhas amadas? Começamos então pela mente, que é o nosso emocional. Algo que vocês já estão praticando desde o início da escola. Porque é ela quem interpreta tudo o que acontece com o seu corpo. Porque ela envia aí os comandos para o corpo. Porque quando a mente se acalma, o corpo cura e o espírito se fortalece. Amém? E Romanos 12:2 praticamente esse versículo, é a chave da nossa escola. Por quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus já sabia que é na mente que começa uma transformação. Nós chamamos isso na neurociência de neuroplasticidade. Um adulto, ele é capaz de fazer esse processo de neuroplasticidade. Se a mente é a central de comando, trabalhar primeiro nela significa abrir a porta para que o corpo e espírito sigam o mesmo caminho de cura. Sem esse alinhamento mental, o corpo continua em alerta e o espírito encontra dificuldade para se conectar plenamente com Deus. Entenderam, amadas? O porquê vocês têm que ser curada das suas emoções, para que sua fé aumente, para que você alcance tudo aquilo que você deseja. Então vamos priorizar essa esfera emocional, porque é dela que fluem aí os comandos para todas as outras áreas da nossa vida. Agora vamos entrar num assunto profundo e que vamos tratar hoje. Hoje você sairá daqui curada em nome do Senhor Jesus. Eu falo com autoridade no nome do Senhor Jesus, porque eu creio na palavra dele. Você já parou para pensar que batalhas emocionais que enfrenta hoje pode estar ligada a experiências e relacionamentos antigos? E que muitas dessas dores não são apenas lembranças, mas também laços emocionais e até biológicos? Hoje vamos aprender como vencer a sua guerra emocional e quebrar ciclos e restaurar sua mente, corpo e espírito de uma vez por toda, para você viver o que Deus planejou para a sua vida. Oh, Jesus, hoje eu passei o dia orando, louvando a Deus, pedindo proteção espiritual para a minha família, porque isso daqui é muito sério. O tema dessa aula de hoje, ela é muito sério. É passos para vencer a sua guerra emocional. Amém? Guerras são armas poderosas para a evolução humana. É a forma mais eficaz do fortalecimento. O fortalecimento emocional é um dos pilares mais fortes para combater medos, traumas, ansiedade e estresse.
e qualquer outro tipo de problema que você esteja enfrentando, minha amada. O ritmo acelerado da vida moderna desencadeia aí sobrecarga emocional, gera tensão no corpo e quebra aí a conexão espiritual com Deus. Oh, Jesus! A igreja, o ser humano, ele tem que entender isso, que a emoção quebra a conexão espiritual com Deus. Um dos principais motivos que traz um desequilíbrio emocional são os laços da alma. Meu Deus, aqui está. Aqui, os laços da alma. Amém, minhas amadas? Esse livro aqui é o livro do meu pastor Wagner Telles. Ele esteve na igreja, ele já pregou no dia da apresentação da minha filha. Ele escreveu, ele é escritor e esse é um dos livros dele. Fala sobre alma. E é um assunto muito, muito, muito importante. Pois quando nós não desligamos emocionalmente dos relacionamentos, vivenciamos aí no passado, entramos numa guerra emocional, o desequilíbrio emocional. Amém? Pois um dos principais motivos que traz aí um desequilíbrio emocional são os laços da alma. Aleluia. Deus, ele falou comigo grandemente. Oh, Jesus, por quê? Porque eu fui uma das grandes vítimas de todo o peso emocional, o quanto que esses laços atrasou a minha vida. E esse livro, ele foi muito profundo na minha vida, muito profundo. Pois quando não desligamos emocionalmente dos relacionamentos vivenciados no passado, entramos numa guerra emocional avassaladora. A Bíblia ensina em Gênesis 2:24 que devemos deixar pai, mãe e unir-se ao cônjuge, tornando-se uma só carne. Olha só como é profundo. Tornando-se uma só carne. Em Marcos 10:7, do 7 a 8, já reforça lá. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas um só. Meu Jesus amado. Em 1 Coríntios 6:16, Paulo também alerta: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Oh, meu Jesus, olha como é profundo. Em Efésios também, 5:31-32, lemos: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Essas passagens, minhas amadas, mostram que há uma troca profunda espiritual, emocional e física que acontece em toda a relação íntima. Amém? E o que a neurociência explica sobre as relações íntimas? Hoje, a ciência reconhece um fenômeno chamado microquimerismo. Microquimerismo. Não esqueça desse termo, que são estudos que mostram que durante as relações íntimas, células do parceiro podem entrar na sua corrente sanguínea e permanecer no corpo um do outro por anos, às vezes para o resto da vida. Isso significa que são memórias emocionais que permanecem, mas também marcas biológicas do outro continua em nós. Oh, misericórdia, olha só o que eu tive que tratar. Eu passei por vários relacionamentos. Isso estava afogando a minha vida. Isso estava me colocando no fundo do poço, porque células de outros homens percorriam no meu corpo. Isso me perseguia em sonhos, em pensamentos aleatórios. Você já parou para pensar que quando do nada assim você pensa no ex? Do nada, você tá fazendo alguma coisa e do nada assim você pensa naquela pessoa que você teve uma relação.
Isso não é coincidência, não é coincidência. Quase não sai o termo. Tô falando já em hebraico aqui. Aleluia, irmãs. Mais referências científicas. Microquerismo. Amém? Vários estudos, vários artigos científicos não brasileiros que eu li sobre isso. Ele mostrou que células como DNA masculino no cérebro de mulheres, gente, isso é muito profundo. Células de pessoas passam para o nosso DNA, querendo formar uma identidade que não é nossa. Em linguagem simples, relações íntimas criam não só uma conexão emocional, mas literalmente deixa partes celulares do outro no nosso organismo, reforçando a necessidade de cura e desligamento profundo quando as relações são rompidas. Eu passei aí por 3 divórcios. Meu primeiro relacionamento, o pai do meu filho, eu tive um namoradinho, que eu tive relações amorosas com ele, sim. Teve o pai do meu filho, depois teve o relacionamento com o padrasto do meu filho, foram 11 anos com eles. E agora, atualmente, com o meu marido. Entendeu? O tanto de células de outras pessoas que estavam percorrendo dentro do meu corpo, atrapalhando a minha vida, tudo aquilo que eu desejava. Isso é maligno, amadas. Isso tem que ser rompido hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou eufórica porque esse é um tema muito importante. Qualquer relacionamento íntimo reflete na vida emocional, espiritual e até biológica. Se o outro carrega tendências destrutivas, depressão, vícios, compulsões, isso pode reverberar inconscientemente para você. Olha só a importância do desligamento agora, hoje, em nome do Senhor Jesus. Você vai se desligar de almas. É um processo que inclui aí arrependimento sincero, oração e ressignificação para restaurar a sua alma, a sua mente e o seu corpo. Aleluias. Reconhecer, confessar e quebrar laços antigos é essencial para que o seu inconsciente e o seu corpo se libertem dos fragmentos deixados por experiências passadas. Deus quer te libertar hoje. Queridas, chegamos em um momento profundo e libertador da nossa jornada da escola Mulheres que Cura. Tudo o que aprendemos até aqui preparou o terreno para este instante de cura, de libertação e de restauração. Essa oração é um passo espiritual poderoso para romper laços do passado, cortar vínculos emocionais e abrir espaços para a sua verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Você vai precisar respirar fundo, fechar os seus olhos e repetir junto comigo, ou apenas também ouçam, mas com o coração aberto. Mas antes de fazermos essa oração, eu quero explicar algo muito especial para você, neurocientificamente falando, mas que já está comprovado. Amém? Toda experiência emocional intensa, especialmente as relacionadas à intimidade, deixa marcas não apenas na memória, mas também no seu corpo. Pesquisas epigenéticas e neuroplasticidade mostram que durante relações sexuais, a liberação intensa de neurotransmissores como a dopamina, oxitocina, vasopressina, que criam vínculos emocionais profundos e duradouros. Amém? Essas substâncias, elas reforçam conexões neurais do sistema límbico, que é a área responsável pelas suas emoções e memórias, literalmente consolidado. Memórias afetivas no seu cérebro. Oh, Jesus!
Que essas memórias consolidadas, elas sejam tiradas hoje, em nome do Senhor Jesus, da sua vida. Além disso, os estudos recentes mostram sobre o microquimerismo, que células do parceiro podem permanecer no seu corpo por anos após o seu contato íntimo. Isso ajuda a explicar porque às vezes sentimos dificuldade de se desvincular de um ex aí que já está morto há muitos anos, mas existe aquela resistência que você sente que é espiritual, não só emocional. Amém? Mesmo após muito tempo, essa relação ainda continua te perseguindo. Isso não é apenas psicológico, há um componente biológico e neurológico real nessa situação. Por isso, trabalhar o reprocessamento emocional é importante, perdoar e cortar de uma vez por todas os laços. É tão essencial. Ele ajuda o seu cérebro a desfazer padrões neurais antigos, reduz o sofrimento emocional e abre espaço para as novas conexões saudáveis. Isso é neuroplasticidade e é possível na sua vida. Essa oração que vamos fazer agora atua exatamente nessa dimensão espiritual e emocional, mas também gera um impacto positivo no seu corpo e na sua mente. Antes de iniciar essa oração, eu quero que você anote em um papelzinho todas as relações que você já teve. Coloque o nome dessas pessoas nesse papel. Isso mesmo, da sua primeira relação até a atual. Coloque no papelzinho o nome dessas pessoas. Esse processo vai demorar um pouquinho, por isso pause o vídeo, tá bom? Antes de começarmos essa oração, pause o vídeo. Eu vou fazer essa oração. Eu não vou conseguir fazer ela lendo aqui, mas essa oração ela está na nossa apostila, na 6ª aula, tá? Qualquer coisa você repete outro momento, agora só ouça. E depois que você lembrar de todos os nomes dessas pessoas, coloquem aqui, amém? Aleluia. Oh, Jesus amado. Então vamos iniciar aí a oração de cura e libertação de relacionamentos passados, para que haja aí um desligamento, amém? Então feche os teus olhos ou apenas ouça o que eu tenho para falar neste momento. Aleluia, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, envolva todos nós, nossos familiares e nossos bens no seu amor, no seu poder e no seu sangue, para que o inimigo não nos possa prejudicar, Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu peço perdão ao Senhor por todos os meus atos sexuais cometidos fora do casamento. Peço perdão pelo meu pecado de adultério, pelo pecado de fornicação, de lesbianismo, homossexualidade. Te peço perdão, Senhor, por todos os relacionamentos passados, seja eles na adolescência, juventude ou fase adulta, Senhor, da minha vida. Oh, Pai, me perdoa agora nesse momento. Pai, eu quero romper agora no mundo espiritual todos os laços de alma que foram formados entre mim e pessoas com as quais eu me envolvi, Jesus. Toda dependência emocional com essas pessoas sejam quebrados agora, em nome do Senhor Jesus. É no seu nome, Senhor, que vai ser quebrado agora todo laço, todo embaraço. Jesus amado, eu te peço perdão, Pai, e renuncio todo espírito do mundo e todo modo de viver não cristão, Jesus, bem como todo pecado contra a tua palavra. Eu te peço perdão e renuncio todo espírito de palavrão, Jesus, e piada, sexo e luxúria, Jesus.
promiscuidade e sedução, oh Pai, de masturbação e devassidão, fornicação e tara, Jesus amado, da prostituição e adultério, lascívia e pompa gira, de homossexualismo e lesbianismo, de orgia e de farra. Oh Jesus amado, eu te peço perdão e renuncio toda revista ou filme pornográfico e toda literatura, programas de TV, músicas contrárias à sua palavra, Pai. Eu te peço perdão, Jesus, e eu me desligo agora, Jesus, em corpo, em alma, em espírito, das seguintes pessoas, Jesus. Menciona neste momento, Pai, as pessoas que você se relacionou. E agora neste momento que o Senhor vai te ouvir e vai te desligar de tudo aquilo que te envolveu sexualmente de forma ilícita neste momento. Esse processo é muito importante, minhas amadas. O mundo espiritual, os laços serão rompidos agora em nome do Senhor Jesus. Repita comigo agora neste momento. Esse momento é muito importante. Repita comigo: eu desfaço todo encantamento que foi gerado por estes vínculos em nome do Senhor Jesus. Peço agora que o Senhor me limpe, me purifique de toda a contaminação que houve. Eu peço que o Senhor me libere agora de toda transferência espiritual que houve sobre o meu corpo e sobre a minha alma. Oh Jesus amado, todo-poderoso, repita comigo: eu declaro agora que minha alma, minha vida está sendo reintegrada à minha personalidade que estava fragmentada e está sendo restaurada neste momento pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Espiritualmente agora eu devolvo todas essas pessoas aquilo que sendo delas e que permanece em mim da mesma forma. Espiritualmente, eu tomo novamente para mim tudo aquilo que sendo meu e que permaneceu neles, descontaminando o meu sangue, em nome do Senhor Jesus. Descontamina, Jesus, o sangue, Jesus, das nossas vidas, Pai. Tira tudo aquilo que não é nosso, Pai, e traz de volta, Senhor, tudo que é nosso. Todo estigma maligno está sendo quebrado agora. E eu dou a palavra de ordem agora a todos os demônios que agem na área da lascívia, da imoralidade, da impureza, da perversão sexual. Dou a palavra de ordem às pombagiras, às emanjás, incubos e sucubos e todos os outros demônios. Eles não têm direito de atormentar e de explorar a minha vida. Declara agora em nome do Senhor Jesus que eles sejam levados para o abismo. E eu declaro agora que a minha vida sexual está totalmente lavada no sangue do Cordeiro de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Jesus, lava. O Senhor lavou. Declara agora que você é filha de Deus, perdoada por Jesus Cristo, lavada no seu sangue, no nome que está escrito no livro da vida. E a partir de agora não existe nenhuma condenação sobre você, pois você está em Cristo Jesus, purificada e tem a vida eterna. Eu declaro agora, declara assim comigo, junto comigo, que eu vou continuar a resistir a expulsar os espíritos com que me envolvi por tanto tempo, confirmando agora e afirmando a oração que estou fazendo para a minha libertação. Mais uma vez eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Vou procurar a partir de hoje, Jesus,
a viver, Jesus, de forma limpa, honesta. Rejeito toda forma de promiscuidade, Jesus. Eu rejeito da minha vida, declara. Rejeito toda forma de promiscuidade, que eu vou viver em santidade, fidelidade e integridade de caráter em nome de Jesus. Eu anulo agora na minha alma, na minha identidade, toda transferência que houve em nome de Jesus. Todos os demônios, espíritos atados dessas ligações, eu declaro agora, eles não terão direito de agir em minha vida. Declaro que estou limpo, purificado dessa contaminação em nome do Senhor Jesus. Oh Deus Pai, eu acredito na tua palavra, Jesus. Oh Jesus, quero romper, Jesus, da minha vida qualquer forma de idolatria, Jesus, ocultismo, superstições, espírito de feitiçaria, de controle, de manipulação, aleluia, espírito de pervertimento matriarcal e patriarcal, oh aleluia, Jesus. Reconheço que tenho que honrar meus pais e quero fazer isso, Deus, mas eu não aceito perversões nessa relação em nome do Senhor Jesus. Quero romper da minha vida qualquer forma de ligação psíquica, telepática, pois cancelo agora diante do teu nome, Jesus, toda forma de poder controlador, toda forma de poder mental. Além disso, cancelo toda a ligação de alma de pessoas falecidas, as quais não enterrei. Cancelo no mundo espiritual essas ligações em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Esses laços, Deus, estão dissolvidos. Eu coloco a minha vida agora nas tuas mãos, Senhor, para ser um canal de unção para os meus irmãos. Declaro que Jesus Cristo é o Senhor e que o Santo Espírito de Deus me encha agora do amor de Deus. Obrigada, meu Senhor, por sua bondade e sua misericórdia, Senhor, neste dia, Pai. Amém. Que o Senhor Jesus te purifique, te proteja e te guarde de todo ataque maligno após essa aula de hoje. Aleluia. Queridas, essa oração não é apenas palavras, é uma chave espiritual de libertação. Repitam quantas vezes precisarem. Façam dela um hábito de vida e perceba o agir de Deus na mente de vocês, no corpo e no espírito. Que o Senhor lhes fortaleça e lhes dê paz.